Boa noite, a paz do Senhor. Todo lugar é comum até Jesus passar. Você entende isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Nessa noite você já sentiu Jesus? Em meio aos louvores eu estava ali e de repente uma emoção começou a invadir o meu coração. E eu senti Jesus. Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele marcou um encontro com você. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. E você vai pensar em Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. E Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui movendo corações, Ele está aqui movendo sua mente, Ele está aqui nessa atmosfera maravilhosa, e Ele tem algo preparado especialmente para cada um de nós nessa noite. Se você deixar Jesus Cristo entrar no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Todo lugar é comum até Jesus passar. Certa vez Jesus foi encontrado por um pai que a sua filha estava enferma. E esse pai, ele convida Jesus para ir até a sua casa para orar pela sua filha. Só que no meio do caminho ele recebe uma notícia que a sua filha havia falecido. Mas Jesus disse: não me importa, eu vou lá assim mesmo. Todos nós conhecemos qual é a atmosfera de um velório. Mas Jesus chega e disse: olha, a menina, ela dorme. Sabe, Jesus tem um olhar diferente para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Jesus, Ele olha de uma forma completamente diferente. E quando nós abrimos o nosso coração, nós passamos a ter este olhar para situações totalmente diferente. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. E hoje, algo diferente está acontecendo. Não vai acontecer não. Já está acontecendo desde o momento que você passou daqueles portões. Jesus já tem visitado o seu coração e tem falado algo com você. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando. Jesus, nós te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos pela tua presença, porque o Senhor disse que estaria conosco, e o Senhor está neste lugar. Nós podemos sentir a tua presença, ó Pai. E se alguém ainda não sentiu a tua presença, eu te convido nessa noite a fazer algo diferente com essa pessoa. Eu te convido, Jesus, fica conosco, em seu nome. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 21. E eu quero te convidar a entrar nessa história comigo. Essa história, eu e você somos Pedro. Nós somos o Pedro dessa história. E eu quero que a cada passo, a cada etapa, você pense no que eu vou falar, mas traga também para a sua vida, para a sua realidade. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles, os outros discípulos que estavam com ele ali: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia,
Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Esse texto, essa história, ela tem início há aproximadamente 3 anos atrás. Jesus, ele começa o seu ministério. E Pedro, um pescador profissional, passa a noite toda pescando e não pega um peixe sequer. Sabe, você que é um profissional, foi falado aqui de você empreendedor, talvez você saiba o que é passar um mês e não atingir as suas metas, não atingir o seu orçamento. Na hora que você vai fazer o seu balanço, não fecha. E talvez só você sabe o quanto você lutou para atingir aqueles objetivos que você propôs. E isso aconteceu com Pedro naquela noite. E só ele sabia quais eram as motivações de estar ali. Amanhã só você sabe o que é que vai te levantar, fazer você levantar da sua cama e ir para o seu trabalho. Só você sabe o que é que te motiva a encarar os desafios do dia a dia. E só você os conhece, você e Deus. Pedro não havia pescado nada, mas na beira da praia estava Jesus. Pedro provavelmente estava frustrado, mas Jesus estava na beira da praia. Não sei como você está nessa noite, mas Jesus está aqui. Jesus está na beira da praia. E aí você conhece a história. Jesus, ele prega, usa o barco de Pedro, e ele diz: olha, volta ao mar e lança a rede. A Bíblia diz que um homem que não havia pescado nada a noite toda, agora diz: olha, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele volta, lança a rede, e a rede vem cheia de peixes. Os barcos ao redor precisaram ajudar, porque senão, diz a Bíblia, que possivelmente iria a pique, iria afundar o barco de Pedro. Jesus tem um milagre para você. Sempre Jesus é capaz de realizar grandes milagres. E aí Jesus, ele faz um convite para Pedro: Pedro, agora você vai ser pescador de homem. Você não vai mais ser pescador, você não vai levantar todas as noites ou toda manhã e ir para o mar pescar. Você agora vai caminhar comigo. E Pedro começa a caminhar com Jesus durante quase 3 anos. E aí eu quero voltar para mim, para você, para a nossa história. Um dia Jesus nos convidou a sermos pescadores de homem. Um dia Jesus, ele, através de uma palavra, através de uma pessoa, ele conseguiu trazer esperança ao nosso coração. Nós o aceitamos, nós deixamos ele transformar as nossas vidas e passamos a caminhar com ele. Pedro, ele viu muitos milagres acontecer. E esses milagres só foram possíveis serem vistos porque ele andava com Jesus. Se nós não andarmos com Jesus, nós não veremos milagres. Se você não tiver uma intimidade com Jesus, os milagres não vão ser visíveis aos seus olhos. Einstein disse: existem 2 formas de se viver. Uma, como se não houvesse milagre. E a segunda, como se tudo fosse milagre. Eu optei em viver da segunda forma. E você? Como você optou em viver? Como tem sido a sua vida, o seu caminhar, a sua história? Jesus te chama a vivenciar milagres. Viver
milagres. E a Bíblia diz que Pedro viu a água se transformar em vinho. Pedro viu mortos ressuscitarem. Pedro viu muita coisa acontecer, mas ele também vivenciou milagres e aconteceu com ele. A Bíblia diz que certo dia Jesus despede os discípulos, fala: atravessem esse mar, que eu vou ficar aqui orando, daqui a pouquinho eu chego lá do outro lado. No meio da noite, veio uma grande tempestade. E de repente eles olharam e viram algo diferente, algo estranho. E eles acharam que era um fantasma. Mas de repente Jesus diz: olha, sou eu. E Pedro foi audaz. E ele disse: olha, se és tu, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: vem. Para viver o milagre, o extraordinário, precisamos ter fé. E precisamos ter atitude de fé. A Bíblia diz que Pedro, ele coloca os pés nas águas, no mar, e começa a andar sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas. Você provavelmente também nunca andou sobre as águas. Mas eu acredito que você já vivenciou milagres da parte de Cristo. Sabe aquilo que você olha e diz: olha, somente Deus pode fazer. Isso é milagre. Milagre é quando só Deus pode fazer. E ele começa a andar por sobre as águas. E isso acontece nas nossas vidas. Rompemos em fé, rompemos em vitória, mas olhamos para o lado e o mar está revolto, o vento está soprando, e nós começamos a afundar. Isso aconteceu com Pedro. Pedro começou a afundar, mas ele clamou por Jesus. Se em algum momento das nossas vidas começarmos a afundar, podemos clamar por Jesus, e Ele vai estender as suas mãos e vai nos trazer de novo à superfície. Talvez eu poderia dizer, se eu fosse um dos outros discípulos: Pedro, você mandou mal, mandou muito mal, você poderia ter andado mais. Mas Pedro poderia chegar para mim e dizer: mas eu andei sobre as águas, eu tive fé o suficiente de dar o primeiro passo e ir até Jesus. E Jesus está dizendo: dê o primeiro passo, dê o primeiro passo, independente do que vai acontecer depois, mas Jesus está te chamando a caminhar com Ele. Mateus capítulo 20, ali desenrola os últimos dias de Jesus. Jesus é preso e começa a ser julgado, um julgamento sem pé, sem cabeça, né? Ele foi condenado, na verdade, sem ter um julgamento. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele acompanhava ao longe tudo que estava acontecendo com Jesus. E aí chega alguém e diz: olha, você é um deles. E Pedro diz: não, eu não sou. Por 3 vezes Pedro nega Jesus, com as suas palavras, dizendo: olha, eu não o conheço, eu não sou, eu não. A história continua. Jesus morre crucificado por mim, por você, mas ao 3º dia ele ressuscita. Ao 3º dia Jesus ressuscita, e ele aparece para algumas pessoas. E aí agora chegamos no capítulo 21. Não sei qual motivo levou Pedro e os outros discípulos a pescarem. Pode ser que eles tinham alguma dívida para pagar, talvez precisavam de alimento. Eu quero voltar e dizer: só você sabe quais são os motivos que te fazem tomar determinadas decisões, ações. Mas eles foram pescar. E mais uma vez, a noite passa e nada pescaram.
Mas mais uma vez, quem estava na praia? Quem estava na praia? Jesus estava na praia. E eu entendo que nos momentos de dificuldades, Jesus está nos observando. Jesus está olhando para você. E note, não foi feita nenhuma oração. Pedro não orou, não clamou, mas Jesus estava observando. E aí Jesus, ele faz uma pergunta: vocês têm o que comer? Jesus não pergunta se eles tinham pescado. Jesus pergunta se eles tinham o que comer. Necessidade básica e imediata. Não dava para esperar se eles passaram a noite toda pescando. Eu nunca presenciei uma pesca em alto mar, mas eu imagino como seja. A Ariana até ensinou uma vez aqui: joga rede, recolhe rede, joga rede, recolhe rede, a noite toda, a noite toda, joga rede, recolhe rede. O que tem na rede? Nada, joga de novo. E assim aconteceu. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Temos objetivos, planos, sonhos, projetos, e jogamos a rede. Vai dar tudo certo. Puxamos a rede, está vazia. É desgastante, é frustrante. Muitas das vezes podemos nos sentir a nossa estima lá embaixo, porque nada naquele dia ou naquela noite deu certo. Mas Jesus estava na praia. Sabe? E aí Jesus disse: olha, joga a rede à sua direita. E eles jogaram a rede e pegaram muitos peixes. Diferente da primeira pesca maravilhosa, agora eles não precisam ir até o mar alto. Eles simplesmente jogam a rede pertinho deles e pegam muitos peixes. João fala para Pedro: é Jesus. A reação de Pedro é colocar sua camisa, colocar sua roupa, pulou no mar e foi em direção a Jesus. E eu entendo que nós precisamos correr sempre para Jesus. Está difícil? Corre para Jesus. Está frustrado? Corre para Jesus. Está triste? Corre para Jesus. Está difícil? Corre para Jesus. Chegando na praia, já havia uma fogueira, pães e peixes. Lembra da necessidade básica e imediata? Já estava providenciado. Não sei o que você precisa, mas já está pronto. Já está com Jesus. E aí, a história continua. Pegaram 153 grandes peixes, e eles se alimentam, um milagre acontece, e aí Jesus, ele chama Pedro para um particular. Jesus, ele não queria simplesmente realizar um milagre, Jesus não queria simplesmente demonstrar que ele poderia fazer, mas ele estava naquele momento resgatando Pedro. Lembra quando Pedro clama e Jesus estende as mãos lá e tira ele, traz ele à superfície? Jesus, ele estava tomando a mesma atitude, e ele chama Pedro para um particular e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo.
eu te pergunto nessa noite, Pedro, o seu nome está sendo citado neste momento, você me ama? Jesus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Você ama o Senhor? Só que é importante nós lembrarmos que há poucos dias atrás, Pedro havia negado Jesus. Pedro tinha dito que não conhecia, que não era um daqueles que andavam com Jesus. Pedro havia se afastado do Senhor. Mas Jesus, ele não desistiu de Pedro. Ele foi ao encontro de Pedro. E Jesus nessa noite está vindo ao seu encontro. Eu convido o ministério de louvor. Jesus, ele está vindo ao seu encontro. E ele te pergunta: você me ama? Jesus tem milagres. Jesus, ele tem necessidades imediatas sendo supridas. Jesus tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas Ele só pode fazer a partir do momento em que nós damos o primeiro passo e deixamos Ele entrar. A Bíblia diz que Jesus pergunta uma vez, duas vezes, e Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro se entristece. Provavelmente Pedro neste momento ele traz à sua memória tudo aquilo que ele tinha feito que o tinha afastado de Jesus. Ele começa a refletir e entender sobre as suas atitudes, mas mesmo assim ele diz: Senhor, eu te amo. Eu não sei se você tem pecado nos últimos dias, eu não sei se você tenha se afastado de Jesus nos últimos dias, mas eu quero que você tome uma atitude de fé e diga: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Fica de pé, adora ao Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quem sabe louvar o Senhor? Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare isso nessa noite: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Mais forte você pode cantar. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo.
meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Essa noite, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, incendeia, incendeia, oh Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, desce como fogo, desce como fogo, Espírito, desce como fogo, enche a tua casa, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Sabe, nesse momento Pedro tem um romper na sua história. Até esse momento ele vê alguns milagres acontecendo, ele até participa de algum. A Bíblia diz que a partir desse momento há uma virada de chave na vida, na história de Pedro. A Bíblia conta uma história que ele descia para o templo e tinha alguém pedindo esmola. Ele diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele passa a ser um milagre que as pessoas precisavam. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passa a curar a partir do momento em que ele deixa Jesus realmente fazer a transformação completa na sua vida. Nessa noite eu quero te convidar. Você talvez que tem vivido algumas frustrações e por algum momento ou algum motivo deixou Jesus, mas Jesus não te deixou. Se você quiser nessa noite voltar para o Senhor, Ele está de braços abertos dizendo: olha, eu tenho um novo começo para a sua vida. Você que está em casa assistindo essa live, Jesus, Ele está na praia te aguardando. Jesus, Ele está te fazendo um convite a viver uma nova história, a viver um novo